Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo abençoado por Deus, bom dia, com a paz bendita do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma edição do Acordando com Fé. O nosso tema hoje é: um eleito pode perder a salvação? Nós vamos trabalhar com esse tema e, como sempre, vamos ouvir um hino. E ao ouvi-lo, vai criando já uma atmosfera poderosa, seremos grandemente abençoados. Vamos lá. Vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então uma porta aberta, este homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto sua, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que essa porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Preciosos irmãos, é um assunto, assim, importante. Pode um eleito perder a salvação? A resposta é não. Por que, pastor, um eleito
não perde a salvação. E a palavra eleito quer dizer escolhido. Deus o escolheu e acabou. Escolheu e deu um destino para aquela pessoa. E esse destino é ser semelhante a Cristo. Por exemplo, vamos pegar aí aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Então está bem claro que nós somos eleitos e predestinados. Paulo está falando conosco, a igreja. Ela é eleita e predestinada. Aí vem a questão de não perder a salvação. Porque se Deus nos predestinou, nós vamos para Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Jó capítulo 42, versículo 2. Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Quando a Bíblia fala que somos eleitos antes da fundação do mundo, é que Deus, por sua presciência, que nós vamos entrar na questão do livre-arbítrio, as pessoas têm que juntar as duas coisas, porque a plataforma que Deus usa para nos eleger, escolher, é o livre-arbítrio. Antes da fundação do mundo, ele olhou na sequência dos tempos e viu algumas pessoas desejando ser salvas, desejando ser leais. Então ele escolhe esses e predestina. Ora, por que Deus fez dessa maneira, é assunto dele. Deus sempre quis mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode. Essa é a maneira que Deus quis fazer.
Aí você vai para a primeira carta de Pedro 1:2, Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É conhecimento antecipado das coisas. Então, você pega Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, predestinados para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele vai chegar lá, a imagem de Cristo, porque ele não pode ser enganado. Apocalipse 13:8. E adoraram-na, se referindo à besta. Esses cujos nomes não, vejam bem, adorarão a besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas alguns espertalhões dizem assim: não há salvação a não ser por graça. Toda salvação é pela graça. Os Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça que salva. No caso dos eleitos, porque há salvação comum e a salvação por eleição. Judas, versículo 3. Amados, escrevo com toda diligência acerca da salvação comum e exorto vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que é dada aos santos é para a salvação eletiva. Vai ter mais salvação, mas é comum, como aquela de Mateus 25, a partir do verso 31. Eles serão salvos porque fizeram algo bom aos eleitos. Tá? Eu nem diria que é por obras. A graça deu a salvação para eles. Porque eles fizeram obras aos eleitos. Mas a graça abre a salvação para eles. Porque quem salva é Jesus e a graça veio por quem? São João 1:17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas como que esses eleitos, se foi salvo antes da fundação do mundo, foi salvo pela graça? Justamente, o Cordeiro, ele foi morto na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Então, mesmo os salvos pela eleição foram salvos ou serão salvos pela graça. Não tem salvação
fora da graça. Agora, eles não perdem. Eles não perdem a salvação. Porque Deus não ia salvá-los, escrever o nome deles no livro da vida do Cordeiro e depois perdê-los. Deus não erra. Agora, o que acontece com o eleito? Porque o eleito não está isento de errar. Ele erra. Nós vamos ver no segundo livro do Samuel, a partir do verso 11, e segundo Crônicas 21, ali nós temos 2 erros de Davi. E tem um também, a maneira que trouxeram a arca. Erro. O de 2 Samuel 11 foi o mais contundente. Porque Davi comete um adultério com Batseba, tentando esconder, ele acaba cometendo um assassinato. Um abismo chamando o outro abismo. Agora, muita gente se considera eleito, eles se baseiam em Davi para poder pecar, ter uma vida de pecado contumaz. Quer dizer, aqueles pecados, eles pecam deliberadamente. E é um perigo. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecardes voluntariamente, depois de ter tido conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício, mas sim uma grande expectação de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O eleito, mesmo errando, ele não perde a salvação. Porque o eleito, ele tem características de eleito. Ele é um salvo. Ele tem características que os outros não têm. Porque o rei Davi, ele pecou. Em relação ao adultério, ele pecou uma vez e não pecou mais. Ele não tinha uma vida contumaz, adulterando. Não. Tem gente que se baseia assim, o rei Davi pecou. Olha, quem defende isso, olha, eu não ponho a mão no fogo, não. Às vezes um pastor começa a pregar muito sobre Davi, que Davi pecou e Deus preparando a igreja já para mais tarde, mais tarde ele jogar a bomba. Não, Davi pecou sim. Mas ele se arrependeu e não adulterou mais. Não tinha uma vida contumaz de adultério. E a prova está no Salmo 51. Olha o drama que ele vive no Salmo 51. E ali vamos mostrar que ele não perdeu a salvação. Ele perdeu o gozo da salvação. Ele entrou numa depressão, coração condenando. Como lá em São João 3, verso 20.
E sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. Por que maior é Deus? Porque uma vez que o coração está condenando a gente, é porque tem alguém ali dentro do coração, um coração cheio do Espírito Santo, purgando. Você está errado, você tem que se consertar. E Deus é maior mediante o pedido de perdão, conforme 1 João, capítulo 1, a partir do verso 9. Se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos remir de toda a nossa iniquidade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, verso 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, vejam bem, Davi pecou. Aí no Salmo 51, do verso 1 ao 4, vou pegar só essa parte aqui, ele perde o gozo. Ele perde. O coração começa a condenar ele. Você está errado. Você tem que se consertar. E ele vem no Salmo 51 e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente do meu pecado e purifica-me da minha iniquidade. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Para que seja contra ti somente pequei. E fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que eu seja purificado e quando falares, e puro quando julgares. Esse foi o drama de Davi. Desespero de Davi. O pecado dele estava sempre diante dele. Ora, quem sabe, quem tem um importuno, que é o pecado, sempre diante dele, ele não vira um pecador contumaz. Não. Ele se arrepende. E arrependimento é dar meia volta. Aqui está uma característica de um eleito. Tá? Não é aquele que se vale da eleição para ficar pecando, defendendo o pecado com essa ideia de eleição. Não, aqui está a característica de um eleito. Tá? E lá no versículo 11 e 12, ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, ele não perdeu a salvação. Ele não perdeu o Espírito Santo naquela condição. Ele disse: não retires de mim. Ele tinha. Mas ele perdeu o gozo. Ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Espírito voluntário, de adoração,
de servidão. Ali na casa de Deus, por exemplo, o tocador tem que ter espírito voluntário para não faltar nos cultos, porque ele toca ali na igreja. A moça que canta aí nos especiais tem que ter espírito voluntário para estar na igreja todo culto. O líder de cânticos, espírito voluntário, está na igreja. O evangelista, o pastor, espírito voluntário, que gosta de estar na casa de Deus, executando os talentos que Deus tem dado a ele. E o membro comum, espírito de adoração, estar na igreja. Davi, quando era dia de culto, alguém chamava para ir para o culto, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que arruma 1000 desculpas para não ir. Oh, teve uma desculpa tão grande agora, há pouco tempo, Covid. Alguns tinham medo, mas muitos não tinham medo. Era uma desculpa porque não ia na igreja, eles iam para as festinhas. Festinha de parentes, visitinhas. E acabaram pegando. Desculpa é uma mentirinha disfarçada. Então, aí está a característica de um eleito. Ele não convive com o pecado. É como um espinho nele. O espinho vai bem no peixe. Mas no homem, põe um espinho, come um peixe e deixa um espinho entalado na garganta. O pecado é assim na alma de um eleito. O eleito quer expulsar aquele espinho. O eleito quer se livrar do pecado. E Davi queria se livrar daquele pecado. Característica de eleito. Tem mais. Vamos descobrir aqui algumas características de eleito. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestaremos com Ele em glória. Então, o pensamento do eleito, a vontade, a busca é pelas coisas que são de cima e não as que são da terra. Outra característica de eleito, Gálatas 5, 16 e 17. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um contra o outro para que não façais o que quereis. Então, há uma luta constante do eleito com essa carne aqui. Ele não dá moleza para a carne. Tá? Ele é um lutador. Outra característica, ele não é conformado com o mundo. Romanos 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Outra característica, se ele não está conformado, ele está inconformado. Estando inconformado, gera um gemido. Ele geme. Sim, aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Porque toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Outra característica, Apocalipse 22, 11, está escrito: do morno e do quente, do morno e do eleito. Ouça, quem é injusto, faça injustiça ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. Então, a tendência do eleito é cada vez parecer com Cristo. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, quem é sujo, suje-se mais ainda. É o que está acontecendo. Mas quem é santo, seja santificado ainda. O eleito se preocupa com a sua salvação. É por isso que ele é eleito. Você vai ver isso na história de Jacó e Esaú. Você vai ver isso em Romanos 9, a partir do 11. Está escrito assim: e não tendo eles nascido, e nem feito bem ou mal, mas para que o propósito de Deus, que age segundo a eleição, não por causa das obras, foi dito a ela, a Rebeca: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por que Deus amou Jacó? Jacó nem tinha primogenitura. O premiado foi Esaú. Ele foi premiado. Ele era o primogênito, nasceu com a primogenitura, nasceu com o direito da bênção patriarcal do seu pai. Mas por que Deus inverteu? Porque antes deles nascer, e eu digo antes da fundação do mundo, Deus já sabia que Jacó amaria a primogenitura, muito embora não fosse o primogênito. E Deus sabia que Esaú, sendo primogênito, não amaria a primogenitura. E terminou vendendo-a por um prato de guisado. Então, assim são os eleitos.
Jacó queria tanta primogenitura que já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele já queria ser o primeiro dentro do ventre da mãe. Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Literalmente falando. Então está aí o retrato de um eleito. Ele pode até tropeçar, porque a Bíblia diz que o justo tropeça 7 vezes. Provérbios 24, 16 e 17. Salmo 37, versículo 22, 23 e 24. Mas ele se levanta. Ele peca, mas não fica no pecado. Erra, mas não fica no erro. Ele está sempre em crescimento na estatura do varão perfeito, porque nele vai completar a obra. Filipenses 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então aí está a característica de um eleito. Tem mais características. Tem mais. Cada vez que Jesus olha para nós, conforme 2 Coríntios 3,18, mas nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que? Pelo Espírito do Senhor. Está aí, o eleito não perde a sua salvação. E mais, o eleito chega lá, o eleito chega à estatura do varão perfeito, o eleito não retrocede. O eleito se torna dia perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Oh, louvado seja Deus! Glória a Deus! Nós temos então o irmão Fábio Medeiros. Peço oração pela minha vida e família Medeiros. Oração pelo irmão Basílio e família, esse veterano. Oração pelo meu filho Tiago Medeiros. Oração pela minha neta Giovana Medeiros. Oração pelo irmão Flávio Medeiros. Oração pelo irmão Mário Celso Barbosa. Pela irmã Mariana Oliveira Barbosa. Por Marcelo, Ana Luísa, Lívia e Maurílio, Maria de Lourdes e Brian Jurandir Oliveira. Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família, Deus sabe todas as coisas. A irmã Sara Rafaela, peço oração em favor da minha mãe, irá fazer uma ultrassonografia amanhã, que Deus possa estender a sua mão e que dê tudo certo pelo seu santo poder. Vai estender a mão. A irmã Pedra Silva, peço oração para um conhecido, Moacir Rocha, que está com tumor no olho. E a irmã Cida, peço oração em meu favor, por toda a minha família e pela Aline, que vai passar por cirurgia na quinta-feira. Nós temos também a irmã Girlene Lorena Sebastião de Barros, Leonilda Cleusa Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gonçalves, Irene, Aline, Keren Gabaldi Gonçalves. A irmã Irene, Aline, Lívia, Hugo, lá de Tupã.
Lara e família por libertação, Anderson e família por libertação, Débora Pereira Franca, Milena Alcântara, Sara Andrade e Miguel Andrade, Mário Celso da Silva, Maria Oliveira B. da Silva, Maurício Oliveira B. da Silva, Marcelo Oliveira B. da Silva, Maria de Oliveira Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Marcelo Costa de Araújo, Gesino, Sandra, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boas, Libertação Total, Santos Rabelo de Carvalho, Maria Helena de Carvalho, Glauciane Nunes e família, Lívia Cavalcante, Eliezer, Davi Eduardo Reis, Margarida Gonçalves. Sempre que mandar nomes, mande completo, tá? Mande completo. Maravilhoso Deus, autor de toda a criação, autor da vida. Quando esse mundo era um caos, sem forma, a terra vazia, o Senhor já pairava sobre a face das águas. Aleluia. Senhor, estende agora sobre os irmãos, águas representa a pessoa, paire agora sobre as famílias, paire agora sobre os doentes, paire agora sobre as pessoas depressivas, ansiosas, desempregadas, paira sobre elas agora, Pai, e comece, ó Deus, a mover-se em poder, também batizando com o Espírito Santo, curando, libertando, acrescentando a nossa fé. Aleluia! Ó grande Deus, Deus dos milagres, abençoe, Pai, a família da irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Desirê, a Valentina, a Ana. Senhor, meu Deus, o irmão Silas Quirino, a sua mãe, a irmã Nadir, toda aquela família. Deus maravilhoso, a irmã Nina, a irmã Leonina, o irmão Aparecido, Senhor, a irmã Creuza lá do óleo, o irmão Geraldo lá do óleo. Ó Deus Todo-Poderoso, estende a tua mão de poder e abençoa, liberta, cura, Senhor, quebra os cativeiros. O Senhor é especialista em destruição de cativeiros, porque o Senhor veio para soltar os presos, dar vista ao cego, pôr em liberdade o oprimido e dar a salvação para eles. Ó Deus, Isaías 61, cumprindo ali em Lucas 4, a partir do 16. Hoje se cumpriu esta escritura, está se cumprindo, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Igreja, povo de Deus, mais uma missão cumprida. Nós tivemos 40 conexões, é uma caixa de surpresa, os cultos. Tivemos 52 acompanhando, o irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná. O irmão Alfredo, em Tupã. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Sara Rafaela, Curupira. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. Maurício Dracena. Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro.
Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A irmã Irene Família Tupã, Manísia Bastos, irmão Adão, irmã Maria Marília, a irmã Pedra Silva Itaí, irmão João, irmã Silene Queiroz, irmão Walter em Lins, irmão Sérgio, irmão Valdirene em Tupã, irmã Lica em Tupã, irmã Elisalma, irmão Dário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Maria Helena de Agudos, irmão Nelson, irmã Cláudia no Óleo, a irmã Nina em Bastos, a irmã Eliahari Ludovico Palmas, Tocantins, a irmã Cida Bastos, a irmã Janete Jarenco em Placas do Pará, a irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, a irmã Maura Pereira, Brumado, Bahia, a irmã Solange Maia em Araçatuba, a irmã Eunilson em Araçatuba, a irmã Larissa Santos, a irmã Bárbara em Marília, a irmã Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o pastor Rui Ricardo Mota, lá em Sorriso, Mato Grosso, a irmã Maura Chaves, Medina, Minas Gerais, Maria Verres, Três Lagoas, Eliana Rodrigues, Naviraí, Mato Grosso do Sul, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, a irmã Lívia Cavalcante, Alta Floresta, lá no Mato Grosso. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Pastor Rui aí com a família, pastor, companheiro de batalha. Mas o abraço é para todos vocês. Shalom, até a próxima programação, se Deus quiser. Tchau.